Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Âncora de Carreira, onde conversamos sobre trabalho como parte da vida, como parte da nossa identidade e como processo, ou seja, pautas infinitas, porque é um caminho de descobertas e de novas conexões a partir dessas novas descobertas e, assim, novos desejos. Então, o trabalho é geração de renda, mas também passa por geração de sentido. Então, às vezes, vai se tratar de buscar o trabalho que se encaixa no meu sentido de vida. E, às vezes, é de encontrar sentido de vida e valor naquilo com que eu já trabalho. Então, aqui fazemos isso, através da troca e da escuta de experiências. Mas será que dá tempo de fazer o que eu desejo e imagino? Quanto mais velha eu fico, mais eu acredito e crio convicção de que dá tempo, sim. Hoje eu apresento para vocês uma profissional que eu acompanho há anos, que é a jornalista Soraya Hanna, hoje sócia-diretora da Critério Resultado em Opinião Pública, mãe do Munir, de 13 anos, e do Sami, de 11 anos, com um pezinho ali se aproximando dos 50 anos de vida. Soraya, tudo bem? Tudo bem, eu também te acompanho há tanto tempo e sempre nessa vibe assim tão positiva, de tantas trocas, uma alegria estar contigo hoje. Obrigada, Soraya, pela disponibilidade. A Soraya participou da gestão de comunicação de 4 governos estaduais aqui do Rio Grande do Sul, também na Assembleia Legislativa, ainda coordenou a assessoria de imprensa do Banrisul, que é o Banco do Estado aqui do Rio Grande do Sul, e na Critério, hoje, sócia-diretora, ela comanda o atendimento de ações estratégicas para empresas, instituições e área pública, passando pelo gerenciamento de crises. Então, Soraya, o resultado a gente já conhece, eu posso relatar aqui para quem não conhece, mas nos ouve, que tem sido uma jornada bem-sucedida. Mas eu queria que você nos contasse aqui dessa tomada de decisão, né? Como é que foi para ti antes dessa comprovação, antes do dar certo? Por que mudar? Olha, essa pergunta é muito interessante e ela conversa com a essência da gente, né? Quando conversando, assim, pensando como é que tudo começou, a gente tem que buscar lá atrás alguns elementos que respondem alguns questionamentos de hoje. Eu, por exemplo, eu nasci numa família empreendedora. Meu pai, árabe, conhecido no interior como a filha do turco, era a filha do turco da lojinha. Então, eu nasci naquele ambiente de venda, de negócio, mas também da arte de conhecer pessoas, de estudar gente. E isso a gente fazia a cada movimento, a cada cliente que chegava, a orientação do pai, da mãe, como é que é, atende, vê, sente o que ele quer. Então, os caminhos vão levando para algumas coisas assim, né? Eu sempre fui muito idealista. Eu queria trabalhar em alguma coisa que fizesse a diferença na vida das pessoas, que transformasse alguma realidade, mas de verdade, sabe? E nesse sentido eu comecei até o que eu queria quando era jovem, eu queria fazer medicina. Cheguei a passar para um curso de medicina, depois não saiu o curso de medicina, mas eu enveredei para outros campos e pensei assim, uma amiga disse, mas tem tanto talento para comunicação, por que não vai para a comunicação? Aí eu já comecei o início da minha mudança, eu morava perto de Santa Maria, estudava em Santa Maria, e disse, não, então se é para mudar, vamos mudar de inteiro. Eu vou mudar de escolha, eu vou para comunicação, eu quero fazer jornalismo e eu vou para Pelotas, saí de Santa Maria e fui lá para a Zona Sul, porque eu queria fazer essa mudança. E lá conheci pessoas maravilhosas também, que muito me incentivaram, me ensinaram, enfim, tenho amigos da vida inteira que eu construí lá. E cheguei aqui em Porto Alegre, depois de Pelotas, fui convidada, quando ainda estava em Pelotas, para trabalhar na Casa Civil do governo Brito, imagina, eu era uma menina de 20 e poucos anos, e tinha minha faculdade em Pelotas, tinha que transferir para a FAMECOS, aqui para a PUC, foi toda uma construção, e lá foi uma escola, né, passando pelo governo Brito, trabalhando lado a lado lá com o querido secretário Nelson Proença, que nos deixou este ano, e um aprendizado de muita disciplina, de realmente exigência, né?
e fui estudando, trabalhando. Terminou o governo Brito, eu trabalhei na Assembleia, um outro desafio, um deputado que era pela primeira vez, conhecer todo aquele mundo político. Depois fui para o governo Rigoto, onde trabalhei com a imprensa do interior, depois Casa Civil, depois acompanhando diretamente o governador. Banrisul, como você citou, fazendo muita gestão de crise, enfim. Depois do governo Ieda, né, onde trabalhei no Banrisul, trabalhei no governo Tarso Genro, né? Então eu tenho muito essa história assim de, olha, carimbo não cola aqui, porque eu já trabalhei em tantos partidos políticos diferentes na época que eu trabalhava na área pública, e sempre buscando fazer com competência, com profissionalismo e sempre com muita humildade. Eu acho que essa questão assim da humildade, deixar a gente aprender todo dia, aprender com as pessoas que já vivenciaram, ou com os jovens. Agora a gente fala muito das pessoas mais velhas, trajetória, mas eu aprendo agora na Critério aqui, todo dia alguém traz uma ideia nova, e isso é muito rico, é muito assim, enriquecedor mesmo. E tem uma situação assim que a mudança, também acho que isso é muito conversa com a essência de cada um, né? Eu, como disse ali no início, a minha cultura árabe, uma cultura nômade, né? Meu pai atravessou o oceano aqui para encontrar minha mãe no interior do Rio Grande do Sul. Eu fui estudar inglês na Inglaterra, encontrei o meu marido nessa viagem para a Inglaterra. Então, a vida é uma abertura, assim, né? Para a gente deixar fluir, para a gente viver intensamente essas mudanças, mas sempre também com cuidado, né? Eu noto muito, Sabrina, que as pessoas têm agora esses novos tempos de tudo muito rápido, tudo tem que ser para ontem, que até a felicidade tem que ser uma coisa constante. A gente tem que estar feliz 100% do tempo. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que isso traz ansiedade, isso traz outros problemas que a gente está vendo aí, que as pessoas já acham que se eu não estou totalmente feliz hoje, eu tenho que trocar de emprego amanhã, eu tenho que trocar de parceiro ou parceira, eu tenho que fazer uma transformação na nossa vida. Eu acho que tem que ter equilíbrio. Acho que a mudança é algo salutar, mas a gente sempre tem que buscar equilibrar sentimento, equilibrar questões pragmáticas, buscar, esse é o desafio. O desafio da vida moderna é o desafio do equilíbrio. Bom, eu fico aqui, é uma aula mesmo te escutar, concordo com muito do que tu foste colocando e o quanto tem de experiência mesmo aí. A Soraya, para quem está conhecendo ela neste momento, sempre foi uma jornalista muito respeitada. Eu acho que ela colocou bem quando ela fez um brevíssimo resumo da sua jornada, que carimbo não cola, porque realmente ela conquistou o respeito em diferentes partidos, com diferentes figuras, né, que talvez entre elas não dialogassem, mas a Soraya circulava por entre todos eles. E daí, quando falaste de aprendizado com quem está chegando mais novo na Critério, me lembro o episódio que gravamos recentemente, que foi o episódio 40, que foi sobre a crise dos 40, e a psicóloga Janice Inchauspe falava que maturidade é efêmera, porque a gente pode estar muito maduro para algumas coisas, mas surgem coisas novas para as quais a gente não está nada preparado, né? Então, essa capacidade de adaptação. Mas daí, nesse ponto de escolha de fazer algo diferente, o que foi o provocador, o gatilho desse momento, né? Foi um cansaço do público, já pensando no privado? Foi fazer algo diferente? O que foi o mote para uma mudança e assumir uma empresa, né? Experiência, a gente já percebe que se carregou, né, do tanto de aprendizado. Mas o que foi o decisivo nessa hora? Eu sempre fui muito determinada e disciplinada, entendendo os tempos, e em alguns momentos até onde eu estava, não estava tão feliz, achando que eu poderia ser melhor aproveitada, aquelas dúvidas que sempre passam, né, na cabeça da gente, mas eu entendia que eu tinha que cumprir o ciclo, porque aquele ciclo era importante para o passo seguinte. Eu tinha sempre isso muito em mente. Em um determinado momento, eu muito rapidamente, até por eu ser uma pessoa, as pessoas que me conhecem, que trabalham comigo, sabem disso, eu sou muito intensa, eu sou muito apaixonada,
eu vivo junto, eu estou num momento aqui num posto que seria mais estratégico e eu tenho muitas obrigações estratégicas de prospecção e tudo mais, e eu não consigo me libertar um pouco do aprendizado que eu conquistei ao longo da vida operacional. Então, eu estou na execução junto, eu trabalho pelo exemplo, eu mostro, eu vou para cima, eu dou feedback, eu sou direta, eu sou realista, às vezes dura, mas uma dureza que é uma dureza também meio de mãe, querendo dizer, vai por esse caminho, se não for, tudo bem, mas eu pego junto. Então, as pessoas que trabalham comigo entendem isso. E, graças a Deus, os clientes também entendem, e isso tem sido um diferencial aqui na Critério, que é esse tá junto, a mão na massa, com responsabilidade, com autenticidade, sem cópia, sem querer copiar o que o outro fez, mas aprender com o outro, partilhar, ter humildade, construir, contribuir, sabe? Essa coparticipação de várias empresas para todo mundo se ajudar, isso dá muito certo por aqui. Mas a gente tem esse gatilho lá atrás, talvez tenha sido com o nascimento dos meus filhos. Eu tive filho com 36 anos, e a diferença dos dois é 1 ano e 8 meses, né? Eu tive o Munir, que tem 13, e o Sami, que tem 11, e naquele momento, quando eu estava trabalhando ainda na Secretaria de Desenvolvimento, lá com o querido Alexandre Elme e o querido secretário Mauro Kiniginic, eu cheguei a uma conclusão assim, poxa vida, eu estou com 2 crianças pequenas aqui, estou tocando, estou organizando, eu acho que o que eu estou fazendo aqui, eu já contribuí, estou fazendo esse meu ciclo aqui, está meio rodando, eu quero fazer uma pausa, eu quero ter 1 ano sabático, eu disse para eles. Aí eu lembro que o secretário disse, mas quem sabe, tu quer verificar se tu vai em outro cargo, liderar um projeto, a gente gosta muito de ti. Eu disse, eu também adoro vocês, está tudo bem, mas é algo que está me mexendo por dentro, porque eu acho assim que o que eu tinha que contribuir, eu já contribuí, quero estar um pouco mais em casa, porque muita gente acha assim, tem até um preconceito com o servidor público, que acha assim que é cabide de emprego, que CC está ali, sei lá por quê, ou indicação. Não, gente, quem trabalha, trabalha muito. E a gente não tem hora mesmo. E quando você é muito intensa, você vê uma chamada, alguma coisa, você está querendo participar, você está lá na reunião, vai todo lá viajando, enfim. Então, eu fiquei com aquela história de vou fazer 1 ano sabático. E eu me despedi da secretaria, foi em dezembro de 2012, dezembro de 2012, e naquele momento eu disse, vou parar, vou dar um tempo, e ele me perguntava, mas o que tu vai fazer, qual é o teu projeto? Eu disse, o meu projeto é não ter projeto agora, eu só quero dar uma parada para pensar. E pensando, né, o meu pensar durou 1 semana, em 1 semana eu já estava engatada num outro projeto, e aí eu pensei, poxa, eu não quero fazer sozinha esse projeto. Eu vou chamar meus amigos lá da Critério, que eu conheço bem lá, porque a gente fez um trabalho conjunto aqui na secretaria, o Kleber Benvenu, o Tomás Adam, o Rafael Codonho, e vou propor para eles para a gente fazer uma parceria em cima desse projeto. Esse foi o primeiro projeto, que era até o primeiro, não era uma análise de sustentabilidade, aqueles relatórios de sustentabilidade do Banrisul. E aí aquele trabalho durou vários meses, e aí a gente chegou à conclusão assim, Soraya, mas sabe de uma coisa? Tu quer ser nossa sócia? Vamos trabalhar junto, tu vai agregar aqui a empresa, a área de assessoria de imprensa, gestão de crise, que a gente não tem, a gente trabalha mais a questão aí de conteúdo, ghostwriting, enfim. Acho que essa associação para nós bate, a gente tem valores parecidos, vamos tentar. Eu digo, vamos nessa. Mergulhei, foi o melhor mergulho da minha vida. Quero te dizer que encontrar pessoas como os meus sócios que eu conheci, eu não poderia ter escolhido, diria até a mão de Deus, porque é uma afinidade, um respeito, uma construção que é sempre difícil de tu encontrar nas pessoas, né? E isso bateu, e a gente está aí há mais de 10 anos juntos, construindo uma história bacana, fortalecendo aí empresas, instituições, governos, enfim, mas muito numa batida do que a gente acha que é certo, com responsabilidade social, que aquela questão de fazer lá a visibilidade da empresa, ela não é
por nada, ela tem que ter relevância, ela tem que ter uma construção, ela tem que fazer parte de um ecossistema, ela tem que mexer nas pessoas. E nisso, eu estou conquistando dia a dia o meu sonho lá de menina, uma menina de uma cidade pequena do interior, mas que eu ousava dizer, eu quero transformar. E quando a gente participou de tantos projetos aí na pandemia, por exemplo, no Hospital Moinhos de Vento, que é nosso cliente, ou algumas prefeituras e outras empresas, que a gente contribuiu, que a gente passou aí noite e dia tentando buscar algumas alternativas que ajudassem as pessoas, e isso fez tanto sentido. Olha, a minha vida vale a pena. É isso, eu não preciso conquistar aí milhões de pessoas que me aplaudam, mas eu preciso fazer alguma coisa que faça a diferença, pelo menos na vida de uma pessoa. E isso, para mim, já é suficiente. Bom, e olha que tu falaste da questão da sociedade de ser coisa de Deus, pelo alinhamento que tem, acho que pode considerar uma benção mesmo, porque eu tenho escutado muitos relatos, ainda estou devendo um episódio para falar sobre sociedade, né, a escolha de sócios e a construção desse processo, que de fato é uma pauta que merece atenção nesse empreender. E conforme tu foste falando, eu lembrei que a própria conceito que eu trabalho aqui de empreendedorismo mudou muito quando eu fiquei um tempo dentro do poder público, quando fui fazer o podcast da Prefeitura de Porto Alegre, então eu era meio turno funcionária pública. E daí eu estava começando o podcast de empreendedorismo e ainda coloquei para uma convidada, né? Eu sempre trouxe assim as minhas questões para o podcast. Então, como assim, né? Falar de empreendedorismo e agora meio turno sou servidora pública. E daí a Gabriela Ferreira, né, trouxe a questão, não, mas empreendedorismo não tem a ver com abrir negócio, isso é uma forma de empreender. O serviço público precisa muito de pessoas de perfil empreendedor, né, no empreendedorismo como a capacidade de reunir recursos para entrega de um resultado de maneira diferente. Esse conceito, quem ouve esse podcast com frequência, ouve com frequência, né? Porque foi o que ficou a marca de uma nova compreensão até dos assuntos aqui abordados. Então, dessa relevância, eu acho que trouxeste bem essa costura do público com o privado e as conexões que em ti transitaram entre um e outro. E eu vou trazer para essa conversa, então, Soraya, uma convidada que traz a contribuição, que é a psicóloga, que ela é consultora de desenvolvimento, mentora e orientadora profissional e de carreira, que é a Fernanda Dalla Costa, que observa e vive esses projetos de quem amadurece, né? Ela também pisando nos 49 anos esse ano, vai para o meio século em 2023, que nem a Soraya, ela que é casada com o Rafael, mãe da Valentina, de 15 anos, e do Lorenzi, de 10 anos. Olá! Bem, eu amo conhecer histórias e do pouco que eu conheci da história da Soraya, já me encantei. Sou apaixonada por ouvir e enxergar transformações, por ver a mudança acontecendo, a vida acontecendo. E esse é o processo de desenvolvimento que vivemos e que buscamos, né? Eu parto do princípio de que vida e carreira é um valor só. Isso sustenta todo o meu trabalho e eu percebo na prática que quando a gente consegue conectar em um único valor na vida da gente, né, como se fosse tudo cabendo na mesma pessoa, como eu gosto de dizer, né, eu comigo mesma, eu com o outro, eu com o trabalho, eu com o lazer, com todos os aspectos e papéis em que eu transito, né, quando a gente consegue sentir que tudo isso está em harmonia, que tudo isso está conectado, traz coerência para a gente, no sentido de que o que eu penso, o que eu sinto e como eu ajo estão de acordo, tá tudo bem. Claro que esse é um mundo ideal, nem sempre, a gente não vive esse tudo bem a todo momento. E é por isso que entra um trabalho, né, de mentoria, de desenvolvimento, porque constantemente a gente está mudando e constantemente a gente está se reinventando. Dependendo do momento da vida também, as nossas exigências, os nossos desejos, os nossos anseios, eles são diferentes. E eu costumo também pensar que a maturidade nos traz uma capacidade maior de escolha, nos traz anseios da gente poder se conhecer melhor, buscar recursos dentro da gente, né? Durante toda essa bagagem de vida que a gente carrega, buscar esses recursos
para eles nos darem coragem, para eles nos ancorarem nos próximos passos e decisões que a gente toma. E eu gosto muito de pensar que carreira é uma soma. É a primeira coisa que eu fiz lá ainda na minha vida de estudante, independente de área, de curso, se tem a ver, se parece que não tem a ver, mas tem, né? Tudo isso soma para a carreira. E quando a gente arrisca mudar, fazer uma transição significativa, né, de uma vida pública para privada, de uma vida onde a gente tem um crachá, né, a gente tem um sobrenome de uma empresa para a gente assumir com protagonismo a nossa própria carreira e a nossa própria história, é muito admirável e requer muita coragem, porque isso é o maior sinal de que a gente está vivo, de que a gente anseia, de que a gente tem sonhos e desejos, e a vida é assim, acontecendo aqui e agora. Então, esse é o bonito, é que a gente caiba em todos os papéis e que a gente arrisque e saia, se movimente e saia do lugar quando a gente sente necessidade. Isso é vida, isso é movimento. Essa aí é a Fernanda, sigam ela lá no Instagram, é Fernanda Dalla Coletta, Dalla 2 L's, Coletta com 2 T's, então Fernanda Dalla Coletta, tudo junto, .psico. E ela trouxe aí a questão dessa vida e carreira num valor só, muito coerente com a narrativa que a Soraya vem nos trazendo também até aqui. E na fala dela, ela até fecha falando sobre movimento, né? Eu uso um hashtag para falar da mentoria que eu faço de carreira com as mulheres, que é a mentoria de mulheres inquietas. Porque a carreira é movimento, né? E muitas vezes a gente vai trocando de condição de vida, ou pelo nascimento de um filho, ou por uma cidade nova, ou por novos interesses, e que bom quando a gente consegue trabalhar e dar sentido na nossa carreira também conectado com isso. E ela fala aí da ancoragem, né? Âncora de carreira é um nome que vem de uma ferramenta que nada mais é do que uma revisão de padrões de escolha e de reconhecimento de recursos que já temos, né? Então, Soraya, que tu levaste aí de uma fase para outra, quando tu fizeste então essa transição, essa escolha, o que tu conectaste e percebeste de recursos que tu já tinha e que transitaram assim, né, para essa nova fase? Olha, Sabrina, eu gostei muito de uma frase aqui da Fernanda, uma colocação de que carreira é uma soma. Eu acho que a gente não consegue dissociar uma coisa da outra, entendeu? Com os meus valores, né? A Soraya que corria lá no Coreto de São Vicente, a Soraya, mãe do Munir e do Sami, esposa do Ender, eu sou a mesma Soraya, sócia do Kleber, do Rafael, do Tomás, colega da Andressa. Eu sou essa Soraya que está ali, autenticamente eu. Como eu me porto na minha vida pessoal, tem muito do que eu carrego na minha carreira e vice-versa. E é muito interessante, principalmente quando a gente tem desafios na carreira, desafios assim, eu tenho aqui, a minha especialidade é trabalhar muito com gestão de crise, e é um trabalho intenso, forte, envolvente, e eu começo sempre a gestão de crise avaliando como eu avaliaria qualquer questão muito pessoal minha, que é, a primeira decisão é fazer o certo. Essa é uma âncora na tua vida, buscar a justiça daquilo. E depois tu constrói os elementos, tu vê as questões técnicas, as questões metodológicas de tudo isso, mas fazer o certo, a sensibilidade de colocar aquilo pensando também no outro e nos que estão envolvidos e no que aquilo vai acarretar. Então, essa questão de permear uma coisa ou outra parte dos teus valores, os teus valores mais caros. Esses valores mais caros vão estar contigo a todo momento. E eles vão demonstrar o teu jeito e o caminho que tu vai adotar. E isso está implícito nas orientações do dia a dia, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para quem a gente ama. Então, eu acho que
parte assim da simplicidade, e a simplicidade é complexa, a gente está sempre trabalhando isso. Eu estou todo dia aprendendo, e por isso eu falei dos mais jovens, né? Os filhos nos ensinam muito, nos ensinam os tempos, né? O que é prioridade, o que não é prioridade, o que é uma crise, o que não é uma crise, e isso muda muito, né? O que para ti, no teu primeiro filho, é uma coisa horrível, se tu está no segundo, eu já tenho amigas que têm 4, 5 filhos, assim, no quinto tu já nem dá bola. Então, é um negócio que tudo fica buscando. Eu acho que a chave de tudo é buscar esse equilíbrio e fazer da mesma forma, ser aquela mesma pessoa que, mesmo entendendo os momentos diferentes, atua com essa retidão. Porque essa retidão também te traz estabilidade. E a estabilidade é bom para ti e para quem tu se relaciona. Ter essa estabilidade de saber como é que vai ser, ter a confiança, gerar segurança. O meu trabalho todo é voltado em gerar confiança, gerar segurança para que a minha orientação seja compreendida e implementada. Mas a minha orientação pode, em determinado momento, por um monitoramento ou outro, mudar de curso. A gente está vendo aqui, mas a essência dela vai ser a mesma. As disposições de uma coisa ou outra podem mudar. Olha, surgiu um novo evento. Então, isso tudo tem que conversar com quem você é. Por isso também isso tem a ver com trabalho, com vida, com espiritualidade. Cada vez mais que a gente vai avançando as primaveras, né? Até brinquei essa semana, eu entendi agora por que as pessoas perguntam quantas primaveras, porque sobreviver à primavera não é fácil, então a pessoa conta quantas primaveras. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Que primavera para os gaúchos significa realmente uma oscilação de temperaturas e o gatilho de muitas alergias, porque quem vive acima, né, quem vive nos trópicos, a gente está no subtropical aqui do Brasil, tem um pouco mais de estabilidade, que tu acabaste de falar, né, da importância da estabilidade. Exatamente. Nós aqui gaúchos vivemos oscilações intensas de estações, e a primavera é a sobrevivência. E às vezes as pessoas acham assim o gaúcho até um pouco tosco, um pouco chucro, mas olha, eu quero que vocês tenham pena dos gaúchos, porque isso é fruto da resiliência, entendeu? Dos tempos difíceis que ele sofre. Claro que a gente pode ser um pouco mais simpático, mais afável, mas a gente vai aprendendo com os outros estados também da federação aí, que a gente vai melhorando um pouco o tranco. Mas é um pouco disso, essa resiliência, né, que a gente tem e que a gente vai aprendendo, mas é que isso também está um pouco da nossa cultura, de querer fazer o certo, sabe? E aí também, eu acho uma questão da maturidade, que a gente antes, assim, chegava abrindo a porta aos pontapés para resolver, para fazer a coisa certa, assim, e a gente acha assim, poxa, menos, né? Vamos escutar mais, vamos dar os tempos, daqui a um pouco se acomoda. Então, eu acho que um pouquinho essa maturidade a gente vai conseguindo entender, ouvir mais, que nem tudo se briga aí a facão, né? Dá para construir, dá para ouvir. Não concordo contigo, quero fazer assim, mas quem sabe a gente vai para o outro lado. No final, olha, a gente é uma grande irmandade e que a gente só avança quando um aprende um pouco com o outro, quando um se doa um pouco, quando a gente se flexibiliza um pouco. A gente vê, né, no casamento, nas relações, né, quem não cede um pouco não sobrevive. Então, isso vale para a vida, vale para o trabalho, vale para tudo. Com certeza. Eu acho que é isso mesmo, né? A maturidade, a gente vai avançando e vai ganhando alguma flexibilidade, porque sabe que a rigidez, se ela for extremamente rígida, a gente quebra. Então, cada vez mais eu pergunto para as pessoas, mas para quê, né? Vale a pena, às vezes vale a pena o esforço, vale a pena essa briga. Os para quês ficam mais frequentes, assim. E para a gente fechar, então, eu quero a tua indicação no que a gente chama aqui de mentoria bibliográfica, de uma indicação de leitura, não precisa ser sobre o nosso tema de conversa aqui, mas que tenha te impactado e tu queiras dividir com quem nos escuta. Olha só, por acaso tem a ver, mas eu quando pensei nem tinha me dado conta, agora na conversa me veio um pouco essa situação. O livro, eu adorei esse livro, foi uma dica da nossa amiga Rosane de Oliveira. Eu, inclusive, estava numa livraria lá no Moinhos de Vento, procurando um livro, ela me disse, esse livro, Soraya, é fantástico.
e realmente era fantástico. O Tempo Entre Costuras, da Maria Dueñas. Ela é uma escritora espanhola e conta a história da Cira Quiroga, que realmente, como nós, mulheres, vive grandes e intensas mudanças. Tantas mudanças relacionadas desde a paixão e desde a sua própria sobrevivência. É um livro assim que tem muita cadência, que tem muita história, que tem a Revolução Espanhola no meio, a Segunda Guerra Mundial, a história de uma desilusão amorosa, de uma outra busca, enfim, vale a pena. Eu sou muito assim também de livros que eu acho que às vezes não é só o final do livro, sabe? Eu me contento com as entrelinhas. Eu gosto muito de ter reflexões no meio da leitura e pensei, poxa vida, como eu não tinha me dado conta disso. Uhum. E aí a gente tem muitos autores, né, que trazem essa percepção de que, como a leitura é rica, ela extrapola, assim, o nosso pensamento das nossas caixinhas, ela abre caixinhas, né? E eu acho assim, agora está chegando aí a Feira do Livro, para a gente aproveitar, ir para a praça, ler mais, porque uma leitura ela é sempre mais rica, mais densa. A gente pode procurar aí no streaming boas séries, coisas que acontecem, então, mas uma leitura ela te leva ao teu eu. Então eu acho que vale muito a pena a gente ler cada vez mais. É porque a gente dá a cadência, né? O streaming a gente acaba seguindo o ritmo que nos é dado e a leitura a gente abre, fecha. Eu digo que eu não posso emprestar os meus livros porque eles são muito riscados, seja os de ficção, os de não ficção. Eles são cheios de anotaçõezinhas e flechinhas para todos os lados, então não posso emprestar para ninguém. Não em vão eu chamo esse momento aqui de mentoria bibliográfica, né? Porque eu acho que o livro nos entrega conteúdos e reflexões para ler, não é uma simples dica de leitura, né? Não é algo passivo, acho que realmente é um processo de mentoria, de possibilidade de crescimento. Soraya Hanna, muito obrigada por essa conversa, te agradeço que a gente tenha, né, se conectado, reconectado, conversado sobre o desejo de estar aqui e construindo essa fala que possa contribuir com a jornada de outras tantas mulheres. Eu fiquei muito feliz com a conversa, eu estava louca para falar contigo, porque te admiro muito, te acompanho aí, e achei também a tua guinada maravilhosa, tem contribuído com tantas mulheres, tem partilhado tanto conhecimento, é um jeito criativo, agradável, a gente se sente assim em casa, parece que a gente está assim, conversando no pátio, escutando os passarinhos, e está rolando essa conversa gostosa e que certamente para alguém vai fazer um sentido, pode trazer aí uma conexão, uma reflexão e que seja para o bem. E a gente está aqui, te agradeço mais uma vez e ficamos à tua disposição. Um beijo grande. Eu que agradeço, obrigada por essas palavras. Assim fechamos mais um episódio do Âncora de Carreira, Empreendedorismo Feminino e Materno. Seguimos gravando de maneira remota, então desculpe-me por eventuais oscilações de rede que possamos ter. Em primeiro plano está o conteúdo. Lembrou de alguém ouvindo esse episódio? Não espera, encaminha agora. Segue também no Insta, @podcast.ancoradecarreira e vamos nos falando. Soraya, queres deixar algum contato ou Instagram? O meu Instagram é Soraya Hanna. Contato também, aqui vocês podem me procurar também pela rede da Critério. Critério Resultado em Opinião Pública, tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn. Eu estou em todos, Soraya Hanna. E pela Critério também, vocês me encontram nas redes. E a escuta é o que dá sentido à existência do Âncora de Carreira. Então, se curtiu, compartilha. Até o próximo!